Antes de conhecer a Novo Tempo, eu já acreditava muito em Deus, fazia minhas orações, porque eu fui ensinada desde pequena, né? Fui uma criança, acredito que uma criança feliz, uma criança comum. Só que, para mim, o foco principal mesmo, de antes de conhecer a Novo Tempo, é porque eu ouvia falar de Jesus, né? Porque na minha infância, adolescência, eu não tinha a Bíblia, né? A gente fazia outros estudos, não tinha contato com a Bíblia. Eu conhecia Jesus, sabia quem ele era, mas eu não me relacionava com ele. Eu, quando orava, né, pedia a Deus, tal, mas Jesus era uma figura importante, mas não para um relacionamento. Nessa época morava só eu e meu pai e passei por um período muito complicado com meu pai. Até não sabia se ele ia sair daquela ou não, né? Ele passou por alguns problemas de saúde, problemas emocionais, e isso foi me gerando muito desgaste. Um dia eu estava em casa, num desses dias aí de desafios, né, que estava ocorrendo ainda. Aí, mudando de canal, eu estava procurando algum canal de cunho religioso, porque eu queria algo bom para assistir devido também às situações, né? E aí, mudando de canal, eu vi a Novo Tempo e estava passando a Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito. De alguma forma aquilo me cativou e eu parei, porque eu nunca tinha assistido a Novo Tempo. Aí eu, nossa, que interessante, né? Ele tá falando da Bíblia, o jeito que ele estava falando, aí aquilo me cativou e me fez parar. Aí ele começou a explicar a Bíblia e aquilo foi me interessando mais, o jeito que ele falava de Jesus, e aquilo foi me dando forças, e aí eu fui aprendendo de Jesus. E eu lembro que chegou um dia que eu estava tão esgotada, que eu fui no banheiro, chorei, e falei, Senhor, não aguento mais. E aí eu comecei a orar e falar com Jesus. Pode parecer loucura, né? Mas eu lembro nitidamente, quando eu achei que eu não tinha mais forças alguma, eu falei, Senhor, não consigo, daqui pra frente, não consigo mais, né? Passando do meu limite. Eu não sei mais como agir, como enfrentar essa situação. Aí eu lembro nitidamente que eu fechei o olho, orei, eu vi assim a figura de Jesus me abraçando, só que até então eu nem conhecia Jesus direito, não me relacionava direito com ele. E aquilo foi um divisor de águas para mim. E aí eu fui querendo conhecer Jesus, querendo conhecer, saber quem era Jesus, né? Essa pessoa que foi muito importante. Porque até aquele momento eu não conhecia ele. Depois daquele momento eu comecei a me apaixonar por alguém que antes eu não conhecia. Não que as coisas melhoraram, as coisas continuaram difíceis, mas eu consegui me refazer. Fui me refazendo, Deus não fez assim, opa, né? Abraçou tal e agora tá tudo. Não, ainda foram dias difíceis, mas eu consegui ir me refazendo e tendo uma esperança, né? Uma esperança, que eu acho que era isso que eu estava precisando, de uma esperança. E aí eu fui assistindo mais a Novo Tempo, fui assistindo programas antigos, né, do pastor Gilson, e aquilo foi me alimentando. E eu tinha sede, né, comecei a ter sede da palavra de Deus, de querer saber, de querer conhecer, principalmente para mim era conhecer Jesus. Eu queria saber o que estava escrito sobre ele. Que nem quando você apaixona, né, pelo seu marido, você quer saber o que a pessoa faz, o que a pessoa gosta, e foi mais ou menos esse processo, né, eu queria saber quem era ele. E nessa época que eu estava assistindo, eu achei aquilo tão importante, perdi os estudos, né? Também perdi os estudos bíblicos, e daí eu comecei a ser anjo da esperança, mesmo antes de frequentar a igreja e tal, porque eu falei, nossa, se foi tão importante para mim, então provavelmente vai ser importante para muitas outras pessoas, então eu quero ajudar de alguma forma aqueles que também ajudaram para que a mensagem chegasse para mim, né? E foi o que aconteceu, aí eu me tornei um anjo da esperança. O anjo da esperança foi uma forma de gratidão aquilo que eu tinha recebido, mesmo sendo de forma pequena, mas era algo que eu poderia fazer. Então hoje a Novo Tempo para mim foi a porta de entrada para o começo de uma nova jornada.